Graça e paz. Eu quero compartilhar com você dois versículos, em Efésios capítulo 5, verso 32 e 33. Paulo diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O apóstolo Paulo diz que grande é este mistério, mas ele se referia à igreja, Cristo e à igreja. Nesta carta, Paulo fala muito sobre a igreja e Cristo. A igreja como família de Deus, como edifício. Ele fala da parede que foi derrubada, que separava judeus e gentios por causa da obra redentora de Cristo. Ele fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados e ele nos deu vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre a relação entre homem e mulher, sobre marido e mulher. Ele começa a falar disso lá no verso 22, das mulheres, e depois ele fala dos maridos. E ele, nesse contexto que ele fala sobre mulheres e sobre os maridos, as esposas e maridos, ele fala sobre estar cheio do Espírito. No verso 18 do capítulo 5, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito, não nos embriagar com vinho. Quando Paulo fala de embriagar com vinho, ele está falando para aquela igreja lá em Éfeso, e aquela igreja tinha lá adoração ao deus Dionísio, ou chamado também de Baco. Você viu ele na abertura da Olimpíada, ele foi lá celebrado com algumas manifestações absurdas e imorais, porque esse era o deus da bebida, da embriaguez, da orgia. E aí Paulo diz, ao contrário de se embriagar com orgias, se embriagar com imoralidade, se embriagar com qualquer coisa que venha a trazer descontrole, inclusive o próprio vinho, e ele está não só falando do vinho aqui, mas de tudo aquilo que possa nos embriagar e nos afastar de Deus, se encha do Espírito. Mas Paulo também mostra que uma vida cheia do Espírito é uma vida que nos leva ao controle emocional, espiritual, à santificação, a ações de graças, e nos dá condições de servir uns aos outros. E dentro desse processo de servir uns aos outros, ele fala do papel da esposa servindo ao marido e o marido servindo a esposa, é isso mesmo. Parece estranho, sempre as esposas ficam bravas porque acham que a Bíblia só fala delas servirem ao marido. Isso aí é espírito feminista, viu, irmão? Não tem nada a ver com as escrituras. Aqui diz que a esposa deve servir ao marido respeitando. Respeitar o marido, ser idônea, ser auxiliadora, ajudá-lo na função que ele deve exercer. E adivinha, minha irmã, qual é a função que seu marido tem que ter? Ele tem que amar você como Cristo amou a igreja. Então, quando você o serve, você está ajudando ele a te amar, ajudando ele a te liderar corretamente. Ou será que o amor de Cristo não é um exemplo perfeito de amor? Precisa de outro tipo de amor. Então, quando Paulo diz aqui, a esposa serve ao marido através do respeito. Já o marido serve a esposa amando-a, imitando o amor de Cristo pela igreja. Um amor sacrificial, um amor santificador, um amor incondicional. É exatamente isso que Paulo coloca. O que é interessante também, quando nós olhamos nesta carta de Paulo aos Efésios, é que ele, ao falar da igreja, lá no capítulo 2, ele fala no verso 20, edificado sobre os fundamentos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, que é Cristo Jesus, a pedra principal. E ele diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Preste bem atenção, o fundamento desse edifício são os apóstolos e os profetas, ou seja, a Escritura. E Cristo é a pedra principal que liga as duas partes, Antigo e Novo Testamento. Esse é o alicerce da igreja. A igreja cresce como um edifício sobre Cristo. Cristo é o líder da igreja e a igreja cresce sobre ele, ok? Ele vai desenvolvendo em cima desse fundamento que é Cristo. E a igreja cresce como edifício para quê? Para a habitação de Deus. Isso quer dizer, juntando os textos, que a liderança do marido que imita Cristo é aquela liderança que projeta a esposa para o alto, projeta a esposa para o pai, projeta a esposa para o crescimento. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É uma liderança servil.
Não é aquela liderança ditadora, machista, que as feministas gostam de falar, porque elas não entendem nada do que a Bíblia diz. O movimento feminista é um câncer de movimento, que deturpa a imagem da mulher, do homem, do casamento, não tem nada a ver com as escrituras. Mas quando você olha para a escritura, ela valoriza a mulher e ela valoriza o homem, e ambos criados à imagem e semelhança de Deus para servir ao Senhor em harmonia um com o outro. E aí Paulo coloca que essa relação de amor entre o homem e a mulher, amor e respeito, bom dizer, porque a maneira da mulher demonstrar amor para com o marido é com o respeito. E a maneira do marido demonstrar amor para com a esposa é servindo essa esposa conforme Cristo quer que ele sirva. De forma incondicional, sacrificial e santificadora. Aí Paulo diz que essa relação entre homem e mulher, na realidade, ela reflete a relação de Deus com a igreja. Deus tem um casamento com a igreja. Deus tem uma relação pactual com a igreja. E esse é o grande mistério. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. E esse relacionamento entre homem e mulher é tão santo e tão maravilhoso que deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Que coisa maravilhosa, não é? É isso que a Bíblia ensina sobre casamento. Eu gostaria de deixar essa mensagem com você para a sua edificação, para que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Depois, em outros momentos, eu farei outras meditações sobre esse tema, mas eu gostaria que esta mensagem pudesse ficar gravada na sua mente, no seu coração, gravada pelo Espírito Santo de Deus aplicando à sua vida e à minha vida também. Deus abençoe.